Antes da gente começar a história, acho que a gente podia chamar umas pessoas que estão por aqui, ó. Eles precisam saber que alguma coisa vai acontecer aqui, né? Então, Gente, a história é boa. eu sugiro que a gente comece assim, ó. Mais devagar um pouquinho. Pá, 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 pá. Boa tarde pra você. Boa tarde, é muito bom te ver. Boa tarde pra você. Boa tarde, é muito bom te ver. Boa tarde pra você. Boa tarde, é muito bom te ver. Quem tiver por aqui e quiser chegar, uma história a gente vai contar. Mas essa história veio de um livro que acabou de ser escrito. Um livro que acabou de ser escrito aqui, ó, nesse varal, pelas pessoas que passaram por aqui. Alguns dos nossos escritores estão presentes aqui, ó, sentados aqui junto com a gente. Temos aqui a ilustradora dessa história e eu acho que a gente pode começar. A dinâmica é a seguinte: cada pessoa que passou por aqui escreveu uma parte dessa história. Eu já dei uma lida, mas é uma história que vai nos surpreendendo aos poucos, hein? Vamos ver como é que eu vou conseguir organizar várias cabeças diferentes em um livro só. Vamos ver, hein? Vamos ver como é que vai ser isso. Então, Chamex apresenta Era uma vez. Era uma vez um menino que queria voar. Eu também quero voar. Quem aqui quer voar um dia? Quem aqui tem esse sonho? Mas aquele menino, o menino da nossa história, ele queria voar sobre o mar. Mas ele não tinha asas. Como poderia voar sem asas? Então, aquele menino teve uma ideia. Era um menino cheio de ideias. Ele queria construir algo. Construir alguma coisa muito especial para realizar esse sonho de voar. E como ele era um menino cheio de ideias, ele começou a pensar, mas aquelas ideias ficavam só na cabeça dele, porque, afinal de contas, ele não era um menino conhecido, ninguém conhecia ele. Mas ele tinha um amigo que sempre aparecia para ele nos sonhos. O seu amigo era um amigo que eu acho que muitos de nós aqui conhecem. Santos Dumont. Mas, infelizmente, esse menino, o menino da nossa história, descobriu que ele tinha medo de voar. E com essa descoberta, com a descoberta dos seus próprios medos, o menino pôs-se a chorar. Chorou. 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 Chorou um dia inteiro. Chorou uma tarde inteira. Chorou uma noite inteira. E com as lágrimas, ele construiu um oceano.
no oceano das suas lágrimas, aquele menino entrou dentro de um navio. E nesse navio, como em todos os navios, tinham muitos tripulantes, muitos turistas, e estava lá, dentro desse navio, o menino, vários novos amigos e o seu amigo, Santos Dumont. Mas ninguém de dentro daquele navio sabia quem era aquele menino. De repente, as histórias sempre têm uma reviravolta, né? Quando tudo parecia que ia muito bem, algo estranho aconteceu naquele navio. Vieram tiros de todos os lados. Com o barulho dos tiros, os tripulantes daquele navio começaram a ficar com muito medo. Inclusive o menino e o seu amigo Santos Dumont. E no meio de todo aquele barulho, de tiros, todos os tripulantes, morrendo de medo, começaram a olhar para o navio ao lado e pedir ajuda. Mas eles descobriram, porém, que aqueles tiros eram tiros diferentes, porque aqueles atiradores só sabiam atirar balas de amor. E assim, cada um daqueles tripulantes, cada um daqueles passageiros do navio foram pegando, um por um, a sua bala de amor. Esse episódio no navio aconteceu, o menino voltou para o seu mundo de sonhos e um dia ele tomou coragem. Ele decidiu perder o medo e tentou, e tentou, e tentou, e tentou e disse: "Ah, hoje eu vou voar. Hoje eu vou. Hoje ninguém me segura. Hoje eu vou voar." E então ele teve uma ideia que foi influenciada pelo seu amigo, o Santos Dumont, que sempre aparecia para ele nos sonhos. A ideia do menino foi uma ideia muito simples, simples demais. Já sei, vou construir um avião. E o menino pôs-se a construir o seu avião. Constrói daqui, constrói de lá, constrói daqui, constrói de lá, constrói daqui, constrói de lá. E então ele chamou o seu amigo Santos Dumont para viajar nesse avião com ele. E eles viajaram felizes e contentes dentro desse avião, mas essa história tem muitas reviravoltas, né? O avião começou a perder a estabilidade, começou a balançar, a sacudir, a abalar. E do motor do avião começou a surgir uma fumaça. O menino começou a ficar novamente com muito medo. Fumaça saindo do motor do avião significa o quê? Perigo. Será que esse avião vai cair? Porém, o avião estabilizou. Voltou a funcionar assim como num passe de mágica. Funcionou normalmente, como se nada tivesse acontecido. E o avião seguiu até chegar, sabe aonde? Sabe aonde? Imagina onde o avião chegou. Congonhas? Eu estava aqui pensando num lugar muito bonito e muito distante. Se bem que é bonito e distante. Eu estava pensando, o avião chegou numa floresta, numa praia paradisíaca e deserta, na Amazônia. O avião chegou lá do outro lado do mundo. Não, o avião da nossa história chegou
em Belo Horizonte. Eu acho que eles estavam com vontade de comer pão de queijo, né, gente? Pois bem, em Belo Horizonte, esse menino expandiu suas ideias e tirou uma conclusão disso tudo. A conclusão foi: ele poderia, com as suas invenções, mudar a história da humanidade. Olha, esse menino sonhava alto mesmo, não é não? Mudar a história da humanidade. Então ele pensou: vou construir uma máquina que possa mudar a história da humanidade. Que máquina será essa? A pessoa que escreveu não disse qual era a máquina, mas fica uma interrogação para a gente. Se você pudesse construir uma máquina para mudar a história da humanidade, que máquina seria essa? Hã? Uma máquina do tempo? Se você pudesse construir uma máquina para mudar a história da humanidade, que máquina seria essa? Uma máquina do tempo. Se você pudesse construir uma máquina para mudar a história da humanidade, que máquina seria essa? Uma máquina do amor. Você que chegou agora, eu gosto de quem não está entendendo nada, chegou agora, não sabe o que é, mas já chega com uma pergunta. Se você pudesse construir uma máquina para mudar a história da humanidade, que máquina seria essa? A máquina da verdade. A máquina da verdade. Bom, né? Mais alguém quer falar aqui alguma máquina? Alguma máquina para mudar a história, o percurso da humanidade? Verdade, amor, tempo. Eu acho que a gente pode colocar mais palavras nessa máquina, né? Que máquina seria essa? Em palavras: verdade, amor, tempo, paz. Igualdade. Falei agora. Sinceridade. A gente está construindo uma máquina aqui que possa mudar a história da humanidade. Educação, então, por favor. Educação, respeito. Mais alguma coisa? Alguém aí quer sugerir mais alguma palavra para essa nossa mágica? Humildade. Eu acho que a gente pode colocar umas reticências também, né? Porque aí, com essas reticências, essa máquina tem uma possibilidade de ir criando outras e outras e outras palavras e outros conceitos e outras coisas que a gente queira para mudar a história da humanidade. De repente, um dia, esse menino descobriu, através de um amigo, que ele poderia vencer os seus medos. Sabe como? Enfrentando os medos de frente. Profunda essa história, né? Para mostrar que ele era muito mais forte do que os medos. Muitos gênios, assim como Santos Dumont, amigo do menino dessa história, tiveram medos e fracassos no decorrer da vida. E eles pensavam ser impossível alcançar as suas ideias. Mas esses grandes gênios enfrentaram, olharam para os seus medos de frente. E essa foi uma frase que o menino da história guardou e guarda até os dias de hoje. Sonhos foram feitos para sonhar. Sonhos
não são coisas impossíveis de serem colocadas em prática. Sonhos são possíveis. Mas, última parte da história. Mas aquele menino não sabia em que lugar parar. Ele perambulava de lugar em lugar buscando seus sonhos. Nenhum lugar era suficiente demais para que ele alcançasse um sonho. Então, ele vivia para lá e para cá, viajando, buscando outros lugares, buscando conhecer outras pessoas. Até que um dia, esse menino viu uma moça. Até que um dia, ele viu uma moça. E acabou a história. Ou não. Começou outra história. Então, quando eu escrevi isso, eu pensei... Aquele final. Essa história, cadê a barriga? Ah, esse aqui sou eu, olha que bonitinho. Ficou parecido, né? Essa história saiu do fundo da minha barriga. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, tem lombriga. Eu sou Anderson Barreto. E a nossa facilitadora visual é a Nina Teles. Obrigado, boa tarde. Então, quando a gente escreveu isso... Redes sociais, vai acompanhando o tempo. Também são uma vez que vem. Ai, gente, vocês podem pegar os colaboradores. Maravilhoso, gente. Valeu. Pô, Aí história a gente, massa, ó, história massa. Ó, eu quero um autógrafo dos escritores, né? Sério? É, cadê? Tem papel aí, cadê? Pega mesmo, pega, cadê? Então, aí, autógrafo do... Vamos lá. Vamos cada vez.